Oi, Oi, Expedito, tudo bem? Você tem que habilitar seu microfone. oi, Agora sim. Tudo bem? cabelo curto, tá mais jovem. Aham. Então, o próximo passo é raspar a cabeça. Aí pode que nem eu. Eu limpei, aproveitei e fiz um corte bem radical. Mas você está saindo de casa para fazer as coisas? Não, o coisa veio aqui em casa, Ah, quem pode, pode, o né? meu barbeiro veio aqui. Eu tô morando no mato, ninguém vem aqui. É. Ninguém entra e ninguém sai. Mas isso é bom, nem a Covid. Nem a Covid, não. Ninguém entra, ninguém sai, porque aqui, assim, eu tenho insuficiência cardíaca grave, né? Sei. E o César tem 3 pontos de safena e 2 mamárias. A gente Vixe, não pode nem por sonho, encontrar nem de longe o Covid. é, Então a gente está levando muito a sério. A sorte é que a gente mora realmente afastado, então não tem e não tem contato mesmo. Então, o é, rapaz que corta a grama, cuida da piscina, caça bicho aqui, ele faz as coisas para gente, né? Então, é, ele vai a drogazil, vai ao supermercado, faz as coisas que precisam. E a gente vive numa boa, não tem nada que é. precise de emergência, nada. Então, eu não saio do portão para fora desde o dia 3 de março. Vixe, Maria. É bom. Mas eu tenho uma paisagem maravilhosa, né? É diferente de É, quem mora num apartamento. é. Eu também mudei para uma casa, eu estou melhor. Desde o ano passado, eu estou numa casa, é uma casa boa, num condomínio, então também é muito tranquilo aqui, então vale a pena, né? E eu saio só de vez em quando que eu vou lá na minha chácara, eu tenho uma chácara aqui, sabe? Eu sei, Que é que tá você fez 60 anos. Isso, eu vou lá, só lá. Foi lá que eu conheci seu Benedito. Isso, é. E aí, quais as novas? O que que você me conta de novo? O que que... Muita coisa boa. Muita É, coisa boa. Sabe aquela coisa assim, tudo tem o lado bom sim. na vida, menos o LP do Vando? Não, até o LP do Vando serve. Tem gente que gosta. Há gosto para tudo. Ah, a crise do coronavírus, Hum, essa pandemia, fez todo mundo sair da zona de conforto. Na verdade, não era zona de conforto. Os custos para fazer um webinar eram muito altos, é, né? E as ferramentas ficaram disponíveis agora com custos muito mais acessíveis. certo. Oi, Ale. Ale, você entrou com o nome Marô Gandolfo de novo. É que eu estou mudando aqui. Tá. E ficaram muito mais acessíveis agora, porque a Alec já queria fazer há bastante tempo o webinar, só que não entrava no nosso orçamento. E agora Eu, foi eu fui possível. pegar, eu não consegui pegar o banner lá, tá? O banner veio com o Por que quê? quer, não, porque eu tô até agora aqui fazendo coisa e não deu tempo. Eu ia descer agora, será que dá tempo? Não sei, acho que não, mas sim. Dá, a gente segura a onda. Tá, é que tem que montar ainda, você sabe? Se, Não, não tá, precisa montar nada. tá, eu vou tirar o vídeo aqui então e já Tá, a volto. gente segura a onda. Então, Expedito, esse Zoom, né, essa ferramenta, ela fazia 10 reuniões, webinar por mês. Sabe quanto que eles estão fazendo? É. 300 Ah, milhões. é, então, tá, tá Então, tá isso bombando, né? ampliou para a gente uma possibilidade
Então, nós fizemos 5 lives na semana passada, o webinar do Bruno ontem, estamos fazendo hoje. Até ontem, nós reunimos 600 locadoras, que vieram de Alagoas, Pernambuco, Piauí, Roraima, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. Assim, e não estou te falando das capitais, tá? Tudo do interior desses estados. O que mostra para a gente que nós temos que as locadoras são fora do eixo Rio-São Paulo, são extremamente carentes de informação. Então, que essa ferramenta, que ferramentas desse tipo vão proporcionar a possibilidade de nós levarmos informação para essas locadoras. E são que nós temos muito conteúdo para oferecer, nós temos muitas informações para oferecer, e as locadoras precisam dessas informações. Então, assim, a gente tem agora a possibilidade, quer dizer, numa pandemia, onde todo mundo precisava, quando todo mundo precisou de informação, nós tivemos a possibilidade, deixa eu ver aqui. O Marcelo da Manitou está escrevendo para a gente. Ronaldo. Então, assim, a gente sempre tem que ver o lado bom da coisa, e eu acredito que para a Alec está sendo uma oportunidade de ajudar muito locadoras de todos os... do Oiapoque ao Chuí. Isso é bom, isso é bom. A gente está compartilhando informações muito importantes, mostrando que a Alec tem muito a ajudar, mostrando o quanto é importante o poder da união, né? O Fábio Rufino está pedindo para colocar o link novamente aí no Zoom. Como assim, colocar o link da reunião? Eu acho que é isso. Não pode, mas se ele está no Zoom, não precisa Ele está pedindo aonde? Apareceu aqui para mim. Não sei se é do WhatsApp, de alguma coisa. No WhatsApp, ele precisa... Peraí, ele está pedindo no seu WhatsApp? Era aquele WhatsApp, acho que da Alec lá, entendeu? Peraí, o Ronaldo está pedindo aqui. Peraí, Expedito, espera um pouquinho. Eu passei para você, eu vou passar para você no seu WhatsApp. Não, para mim não precisa, que eu estou conectado, né? Não, para você passar para quem está te pedindo aí pelo WhatsApp. Tá. Peraí. São 19h06, já estamos atrasados. Deixa eu avisar todo mundo. Vamos. O Alexandre foi pegar o backdrop, já. Mas daí ele entra, ele entra jogando, ou é ele que faz as perguntas? Ele que vai fazer a abertura hoje. Ah, tá. Mas isso é bom, pelo menos é aquilo, se não se junta pelo amor, se junta na dor, né? Então, isso que você falou, essa pandemia aí fez o pessoal se reunir na marra, né? É isso daí.
e estamos compartilhando informações muito importantes. Tem muitas locadoras que precisam e está sendo muito, muito recompensador. A equipe, a nova diretoria está... Peraí. A nova diretoria está trabalhando muito. Peraí que eu estou tentando achar o link, nossa. Pronto. Ficou bonito, hein? Peraí que eu não estou achando o link da reunião, tem um monte de gente pedindo no webinar. Deixa eu ver se eu consigo aqui O Lê não consegue, Alexandre? Oi? Compartilhar no grupo lá da LEC novamente o link da reunião. Consigo, peraí. Põe no grupo da Alexandre LEC, por favor. No grupo da LEC. Já botaram lá, ó. Alguém botou no WhatsApp, já colocou. Tá, obrigada. Vamos lá, então? Isso. Usei esse que dei certo. Você tem alguma pergunta que você quer me mandar já, Maru, para eu já ir fazendo aqui? Como é que eu daí? Tem, mas eu mando para você por aqui. Deixa eu só fazer uma aberturazinha e saio do ar, tá bom? Vamos lá. Então, fique no ar, você é importantíssimo. Não sou não. Vamos lá. Boa noite a todos, obrigada pela participação. Hoje a gente vai ter a webinar com Alexandre Forjaz, o presidente, Expedito Arena, sócio fundador da rede Casa do Construtor, que já também foi presidente da LEC. Eles vão falar sobre a volta às atividades, né, a volta das locadoras à atividade e como a LEC pode ajudar as locadoras a voltar a essa atividade melhor preparadas. Vai ser um bate-papo extremamente produtivo, ambos têm muito a acrescentar e aproveitem para tirar tudo deles, eles saírem que nem uma uva passa depois desse webinar. Aproveitem para tirar tudo, que nem maracujá, vocês vão espremer esses dois, porque vão aprender de montão. Então, a gente deixa eu só dar umas dicas para vocês. Tudo que vocês quiserem saber, escrevam aqui no chat. Levantar a mão não vai resolver. Ontem nós aprendemos isso. Porque eu não tenho como, quem levanta a mão, eu não tenho como interagir com essa pessoa através do webinar. Na reunião, sim, mas no webinar essa ferramenta não adianta. Então, se quiser fazer uma reunião, se quiser fazer uma pergunta, escreva no chat. Quem estiver assistindo pelo Facebook, escreva a pergunta nos comentários. Eu vou selecionar as perguntas? Não, eu vou fazer todas as perguntas, não vou selecionar a pergunta. Vou fazer todas as perguntas. Aqui forem repetidas, é óbvio que eu não vou repetir, mas eu faço todas as perguntas para eles no final. Combinado? E se por acaso tiver algum problema, se eu perceber que eu não vocês estão pedindo alguma informação, não estão conseguindo, eu coloco meu telefone para vocês mandarem pelo WhatsApp. Combinado? Então, aproveitem. Tchau. Isso aí, pessoal. Boa noite. Mais uma vez, obrigado aí todo mundo que está entrando nos novos canais da LEC aí, do webinar. Muitas novidades aí no mercado, né? E mais ainda na política, né? Eu acho que eu não posso... Nós aqui da associação, nós evitamos entrar nessa seara política, mas eu acho que é difícil até
para as futuras webinars, né, na semana que vem e na outra, não mencionar o que está acontecendo. Então, hoje, essa nomeação até do Bolsonaro, dessa questão do diretor da Polícia Federal e tudo mais, e por incrível que pareça, os mercados hoje até, principalmente na questão do câmbio, até não ficaram malucos por causa disso, que é um milagre, né? Mas isso também acaba afetando a gente aí no longo prazo. Mas, enfim, vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos, né? A ideia hoje era fazer uma live, um pouco mais um bate-papo, alguma coisa mais tranquila, né? Mas, infelizmente, cada semana tem uma novidade aí, né? Então, dentro dessa linha, a gente vai estar conversando hoje com o seu Expedito, ex-presidente da ALEC, um grande mestre aí para todos nós, né? O pai do Bruno Arena, o grande professor, né? Ele juntamente com o Fernando Forjas, que é meu pai, são pessoas assim que eu devo uma grande parte do profissional que eu sou a eles, porque eles foram os profissionais que na década de 90 literalmente pegavam um compactador, botavam no carro e saíam por aí para alugar. A casa do construtor e a empresa da minha família foram criadas na década de 90, então eu e o Bruno, a gente é segunda geração, né? A gente menciona sempre isso, né? A gente hoje já veio já tem essa bagagem, né? De profissionais que fizeram o mercado, e o Expedito é um deles, né? Se não um dos maiores aí, entre os grandes profissionais do ramo. E agradecer ele, tá cedendo o tempo dele aí, tempo valioso, para estar batendo um papo aqui com a gente sobre as perspectivas do mercado, né? O Expedito é um dos sócios da Casa do Construtor, uma das maiores, a maior rede de franquia do Brasil, né, no segmento, case de sucesso absurdo no mercado da América Latina até. Então, eles fazem parte, inclusive, de uma outra associação que nós nos almejamos muito em um dia chegar no nível de profissionalismo deles, que é a ABF, que é a Associação Brasileira de Franchising, e estamos aí, fazendo a lição de casa e seguindo o caminho que a gente aprendeu. E queria passar a palavra para ele e agradecer aí novamente a presença dele aqui na live hoje da LEC. É isso aí, obrigado, Alexandre, por ter me convidado para participar dessa live, né? Um abraço aí para a sua família, para o seu pai, que foi um dos meus mestres também, né? Eu tenho quase que a mesma idade do seu pai, mas quando eu entrei no mercado de locação, o Forjas já fazia locação. Então, eu aprendi muito. Em 1999, nós fomos na primeira ARA, eu fui na primeira ARA, né? E tive o prazer de conhecer seu pai lá em Las Vegas, nos Estados Unidos, né? E foi muito importante porque a gente se reuniu com um grupo de pessoas, né? Bastante importantes e bastante sabedores. Na época, o seu Stavros estava lá, estava o pessoal da Holemaker, né? O Durval da Rental Center. Então, são pessoas que realmente estão há muito tempo no mercado e que a gente busca aprender. Eu acho que, às vezes, a gente vê que as pessoas, nos comentários dos grupos, querem resolver as coisas muito na base, na conversa de bar, aí, etc. e tal, mas as pessoas esquecem, né, que é preciso muito trabalho para a gente desenvolver, e muita seriedade para a gente desenvolver um mercado de locação forte, realmente, conhecer outras realidades, como o caso do mercado americano, o mercado europeu, não é? E não procurar atalhos, né? A gente tem que, de fato, se especializar, não é? Discutir normas, fazer lobby direito, trabalhar junto com os fabricantes, né? Então, isso é muito importante, né? A gente está sempre se relacionando. Às vezes a pessoa, eu não posso participar da reunião porque o motorista faltou, né? Se você, vamos dizer assim, na sua empresa, você tem o mesmo valor do motorista, não que o motorista não tenha valor,
mas você tem que fazer gestão da sua empresa. Gestão significa olhar para frente, né, ver as novidades, correr atrás dessas novidades. Isso significa, às vezes, deixar um pouco a sua empresa e aprender com os outros. E sempre mirar em quem são os melhores e buscar informação com essas pessoas que já trilharam o caminho. E a gente não aprende só com os que acertam, aprende também com os que erram, né? Às vezes, alguém que errou alguma coisa e comenta com a gente diz, puxa, esse erro eu não vou mais cometer. Então, eu agradeço a todo mundo aí da ALEC. Então, logo quando a gente começou a nossa empresa, a gente ficou sócio da ALEC e a gente aprendeu muito aí com os outros, né? E nós temos a humildade, até hoje, de dizer que a gente continua aprendendo, né? Quem acha que não tem o que aprender é porque a soberba tomou conta dele, né? Sim, com certeza. E até acho que nessa toada, muitos locadores têm entrado nas lives, né? A Marô tem coordenado esse trabalho a nível nacional pela questão da live hoje ser uma nova tecnologia que já existia e agora que veio para ficar, né? E eu acho que talvez a primeira pergunta para a gente até começar a noite e para o pessoal pensar em casa, qual seria se a gente precisa de uma estratégia diferente para voltar ativa, né? Ou se o senhor acha que quando o mercado voltar, porque ele vai voltar, né? A gente só não sabe quando, qual seria as mudanças, né? Ou se de repente tudo vai continuar como era, né? Qual que é a perspectiva que o senhor tem para passar um pouco para a gente dessa experiência? A única certeza que nós temos é a mudança, né? Então, a gente tem certeza que as coisas vão mudar. Tá me ouvindo? Tô, mas saiu seu vídeo, saiu aqui do... voltou. Beleza. Então, a única certeza que a gente tem é que haverá mudança, e já está havendo, né? Então, você vê que as grandes fabricantes de automóveis, né? A Toyota, por exemplo, montou uma locadora, né? Porque no futuro as locadoras de automóveis já perceberam que vai ser do carro autônomo vai ser o Uber sem o motorista, né? Até o Uber vai desaparecer, porque os carros vão vir na sua porta, né? Você vai baixar um aplicativo, vai pedir um carro, né? E para X pessoas, e o carro vai passar na sua porta e vai te levar de onde para onde, né? E o que o pessoal está fazendo se sabe que isso é tão importante e que vai mudar? Que essas empresas estão mapeando, né, quantas pessoas estão indo do ponto A para o ponto B, em que tal hora. Então, vão ter todos esses caminhos traçados, né? No nosso setor, aí, no nosso segmento, né, com certeza a gente já está passando por mudança. Você vê, o cliente que vai se habituar hoje a receber o produto sem precisar ir na nossa loja, né, ele vai migrar para esse tipo de coisa. Vai ser como pedir uma pizza, né? E, vamos dizer assim, nós temos que mudar, porque ontem eu vi que vocês estavam falando de custos, né? Hoje, uma entrega de uma farmácia, de uma pizzaria, etc. e tal, vem e cobra o valor do frete, né? E nós ainda estamos discutindo se cobra ou se não cobra frete. Quer dizer assim, nós vamos ter que ser cada vez mais eficientes, melhores naquilo que a gente faz, mas para isso a gente tem que cobrar. As empresas que não estiverem fazendo os seus custos direito, né, eles vão ficar muito sucateados e daí vão perder competitividade e não vão estar no mercado. Por exemplo, nos Estados Unidos, né, que é o grande meca, que a gente vai lá e olha e volta toda vez que vou para lá, eu volto assim invejado, né? E eles usam a máquina um determinado tempo, né? Geralmente 2 anos, não mais que isso, e daí vende a máquina com um valor de 50%, igual aqui a indústria automobilística faz, né? Igual a Localiza faz, igual a Movida faz, vende, né? Hoje,
Com isso, eles têm sempre veículos novos, com isso a manutenção baixa, né? E com isso a sensação de quem está alugando um automóvel, um bem, né? Como a gente tem a sensação de que está pegando uma coisa nova, né? Não é aquele, vamos dizer assim, aquele produto que você sabe que tem 10 anos de mercado. Nós vamos ter que mudar isso daí, entendeu? E para isso, é claro, a gente vai ter que fazer muito análise de custos e ver quando que o produto realmente se pagou e etc. E tal. Então, a ALEC, né, pode ajudar muito nessa discussão, não de preço, mas na discussão de custo realmente. O que são custos? Né? É o custo, independente de eu fazer qualquer coisa, né, eu abrir uma portinha, eu tenho que pagar o aluguel do imóvel, eu tenho que pagar os funcionários, eu tenho que pagar a prefeitura, eu tenho que pagar o contador, eu tenho que pagar a conta do telefone, a conta da luz, a conta da água. Tudo isso são custos fixos, né? Que se eu não alugar nada, eu estou ferrado, porque vou ter que pagar todas essas despesas aí. Inclusive, é até bom mencionar, até para quem está... Uma dessas novidades, eu acho que está vindo no futuro, acho que é até legal ter a opinião do seu expedito no caso, são os grandes home centers, né? Eles estão com grandes planos aí de locação de equipamentos na nossa linha, inclusive, né? Eles não estão querendo fazer nada muito difícil, né? Digamos assim, né? Não que não seja difícil no nosso ramo, mas a parte leve, principalmente a parte de ferramenta elétrica, é um nicho de mercado muito bom, e que se não fosse também, esses grandes home centers não estariam fazendo isso. Como é que o senhor vê essa nova concorrência desses grandes home centers e como é que isso vai chacoalhar o nosso mercado como um todo? Eu tenho uma visão, a gente já teve loja nossa, a gente já teve uma parceria com a Dicico e a gente já instalou containers nossos nos espaços de 2 lojas da Dicico. E não tenho vergonha de confessar para vocês que o nosso projeto, nesse aspecto, foi um projeto ruim e não deu certo. Não é? E o que não deu certo? Não é? É que a gente punha lá um funcionário e o funcionário se escondia atrás do container e não buscava atender as pessoas que estavam indo no home center, né? E mostrar, olha, eu tenho isso, eu alugo ferramenta, etc. e tal. O cara se trancava dentro do ar-condicionado lá do container e lá ficava. E aí as coisas não funcionam. Né? Eu acho que assim é muito difícil fazer parar esse troço em pé, entendeu? Se não tiver lá realmente uma pessoa que pega o boi no chifre, né? Assim, o que tem que fazer? Só tem que colocar o sininho no pescoço do boi. Mas quem é que segura o boi para a gente colocar o sininho? Então, assim, esses home centers, o que eles pretendem fazer? Na verdade, eles estão fazendo assim, com que o consumidor tenha uma experiência de que vá num lugar só e resolva todos os seus problemas. Isso é o que todos nós queremos, assim, ir num lugar só e resolver tudo que a gente quer fazer. Mas acho que existe um hiato muito grande, aí um abismo muito grande entre você colocar lá as máquinas e você fazer um bom atendimento. Eu ainda sou das antigas, eu acho que o bom atendimento ele é fundamental. É óbvio que a gente precisa estar nas mídias sociais, que a gente precisa estar se comunicando com o cliente, porque quem não é visto não é lembrado. Mas não adianta nada disso se a experiência for ruim, né? Porque o cliente às vezes não sabe, né? Ele quer furar uma viga de concreto, né? Mas ele pede uma furadeira, na verdade ele precisa de um martelete, né? Então, se você tem um atendente bom, se você resolve esse problema, você fideliza o cliente. Então, eu acho que, assim, opinião minha, particular, muito particular, os grandes centros home center vão continuar investindo. Eles têm muita grana para gastar, são coisas de fundo, então, para eles botar 20, 30, 40, 50 lojas é facílimo, mas eu não confio, assim, eu não apostaria
que isso vai ser um sucesso. Tem aí o caso da Sodimac, que é do Chile, entendeu? Que já faz locação, mas já está há algum tempo no mercado e ainda não conseguiu pegar. Eu acho que justamente o que falta é isso daí, é ter alguém lá que faça a diferença, porque simplesmente alugar por alugar é difícil. E é legal até o que o Expedito acabou de falar, porque uma coisa que a Casa do Construtor é exemplo disso para todos nós locadores é a questão do treinamento. Eu sempre converso muito com o Bruno sobre essa questão e algo que a gente está vendo que hoje é notório para todos os locadores, né? Como que uma associação forte com um planejamento, inclusive, nessa questão dos treinamentos, né? Na parte de você melhorar a mão de obra, como o próprio Reinaldo Frei falou semana passada, a gente não é um mercado muito acadêmico, né? Então, isso é uma das grandes... nós tivemos uma reunião de diretoria um pouco mais cedo via Zoom e foi mencionado nisso. O pessoal falou, olha, o Zoom veio para ficar, a gente tem que ter um canal aí com o pessoal que está assistindo, mas a gente também tem que começar a pensar em como fazer cursos para que o mercado, e eu não canso de bater nisso, a gente tem que se profissionalizar. E quando a gente achar que a gente é profissional, a gente vai lá e faz mais um curso, entendeu? Porque realmente o que o senhor disse aí faz sentido. Aquele que acha que sabe de tudo é o verdadeiro ignorante, né? Não existe essa pílula mágica do conhecimento, né? E a associação ela vai muito de encontro nisso, né? E a semana passada eu até fiz aquela pegadinha no final com o pessoal, mas a associação, o que eu ganho? E aí responderam, falando, não é o que você ganha, é o que você perde, né? Então, até para perguntar, porque vieram também agora, a gente tem muitos grupos de locadores, né? Muitos grupos que foram criados no WhatsApp e que acabam fazendo um pouco, às vezes, até a voz dos locadores, né? O que sempre foi canalizado via associação, né? Então, como é que o senhor vê essa troca de informação, né? Ainda mais com essas novas tecnologias, né? E como isso vem de conta para estar ajudando nós, como associados, né? Eu imagino que o senhor já deve ter até um bom exemplo, porque o senhor tem várias lojas, né? E se a comunicação também lá não for boa, nada vai para frente, né? Nós temos muito tempo, a gente vem batendo na formação de uma universidade corporativa. O que é isso daí? Não é a universidade corporativa é uma escola de formação de profissionais para construção, para o setor de locação de equipamento. Então, nós temos 9 pessoas, temos cursos desde atendimento de venda, aprovação de cadastro, curso de máquinas, quais os benefícios que cada máquina pode... né? Então, todos os funcionários da Casa do Construtor, eles são treinados no início, quando faz a abertura do negócio, e depois, quando entra um funcionário novo, a gente também tem o EAD, que é ensino à distância, já baseado nessa tecnologia que nós estamos usando aí, né? De Hangout, de sistema do Zoom, do próprio YouTube, né? Com vídeos, com palestras, com debates. Então, a nossa rede ela está assim, bastante acostumada com esse tipo de coisa. Então, para nós, não foi uma grande diferença. A gente só está expondo mais esses canais. Eu acho que também na a ALEC tem tudo para estar fazendo mais isso à distância, com o pessoal, treinando. O que acontece é que nós, brasileiros, nós não temos o costume de querer aprender, eu já sei, não é? Isso daí já sei, faz 10 anos. Eu sou técnico em edificações, fui professor e sou engenheiro civil, né? Na verdade, eu vim entender de máquina depois que eu comecei a trabalhar com locação de equipamentos. Eu, de fato, não conhecia. E eu tenho ido, às vezes, dar palestra nas faculdades por aí e, lamentavelmente, vejo que
a matéria, né, máquinas e equipamentos, né, é uma coisa muito teórica, é muito pouco prática. Então, as pessoas sabem muito pouco. E os clientes, eles estão ávidos por saber, né? Você pega aí, por exemplo, um disco, né? Por que um disco tem 24, tem disco com 24 dentes, tem disco com 36 dentes, né? Por que isso daí, né? Quando eu uso, né? Então, quanto maior o número de dentes, né, melhor é o corte mais, vamos dizer, profissional, mais preciso, né? E quando, às vezes, a pessoa não sabe disso, né, a pessoa, vamos dizer assim, vai chutando as coisas, né? Então, é muito importante. Os clientes ficam gratos quando você dá, às vezes, uma explicação dessa, né, desse tipo para eles. Então, é muito importante você mostrar que você realmente conhece, né? Por que o disco da Serra Clipper tem modelo que é contínuo, tem modelo que tem espaçamento, outro que não tem espaçamento? Por que é isso daí? Não é? E eu estou falando aí de disco, mas pode falar de ponteiro, pode falar de tantas outras coisas, né? Que são importantíssimas a pessoa saber as qualidades, as características para, vamos dizer assim, de uma certa forma, agradar o cliente, né? Sim, sim, com certeza. E mesmo e até é interessante a gente tocar nesse assunto, porque o Brasil vem já de várias crises nos últimos anos. A cada 2 anos a gente tem um coronavírus aí, mas é quase que regional no caso, né? Então, e mesmo nesse cenário adverso, várias locadoras cresceram, abriram filiais, eles enxergaram uma oportunidade em meio ao caos. E o que o senhor acha que elas têm de diferente e trabalhando, inclusive, no mesmo mercado que a gente, né? Alugando os mesmos equipamentos e a questão do preço, que foi o que eu conversei, inclusive, com o Bruno ontem, sobre a precificação, né? Então, qual que seria a principal diferença? Por que essas locadoras crescem enquanto outras quebram, né? Na verdade, a gente fez uma pesquisa, já é a terceira vez que a gente faz essa pesquisa, que chama pesquisa de focus grupo, né? A gente pega pessoas que são clientes do mercado de locação, não necessariamente nossos clientes, né? Alguns nossos clientes e pessoas que realmente não são da área, né? Coloca-se numa sala e começa a fazer, a pessoa ela participa disso, ela é avisada que vai participar, ela ganha um valor para participar de uma pesquisa, mas ela não sabe que tipo de pesquisa e nem quem é que está patrocinando essa pesquisa, né? E daí, assim, uma das coisas que a gente reparou, né, é que as pessoas, a questão de preço vem em quarto lugar no fator decisivo das pessoas, né? As pessoas querem muito mais a questão da disponibilidade, de você chegar lá e ter o equipamento na hora, né? De, se der algum problema, você está também lá na hora para resolver o problema, né? A máquina certa, aquela máquina que, poxa, se eu preciso fazer realmente um furo em concreto, eu preciso de um martelete, não de uma furadeira. Então, eu tenho que diagnosticar correto. E, em quarto lugar, é a questão de preço. Então, preço não é o fator decisivo, não é? Então, alguém pode dizer, mas o fulano de tal. Tudo bem, um ou dois pode privilegiar a questão de preço, mas as pessoas, né, privilegiam realmente outras coisas, né? Se fosse somente a questão de preço, né, o carro mais vendido do Brasil seria o Uno Mille, aí, que esse é mais baratinho, aí, né, da Fiat. Aí, né? E não é, mas por que se vende Corolla, por que se vende Honda, por que se vende carro importados? Porque as pessoas buscam coisas diferentes, buscam segurança, buscam status, buscam, né, outras coisas que não só o preço. Então, o preço é importante. Agora, como é que as empresas crescem? Crescem sim, porque se o cara acha uma... E a gente sempre, quando vai abrir uma empresa ou qualquer negócio, uma padaria, qualquer coisa, a gente tem que perguntar qual é o meu diferencial, o que eu vou oferecer de diferente dos outros, não é? De repente, até o preço. Eu só vou oferecer preço, mas isso é uma faca de dois gumes, né? Que pode levar a pessoa a uma situação insustentável, não renovar produtos.
Ontem eu estava ouvindo vocês falarem aí, não é? Eu lembro que quando eu comecei a fazer locação de equipamentos, uma betoneira custava R$ 457, né? E eu comprava aqui da antiga Mecânica Alfa, que era aqui em Rio Claro, tinha uma fabricante de betoneira aqui. E eu alugava a betoneira por R$ 150 e ainda cobrava frete de 15 para levar e 15 para buscar, né? Então, praticamente em 3 meses a gente conseguia pagar, né? Então, quando a gente fala de custo, né, qual que é o valor ideal? O valor seria isso mesmo, 30% do valor. Mas eu não consigo cobrar. Claro, o mercado não aceita pagar, né, hoje. Então, o que a gente tem que fazer? As ferramentas miúdas, né, que são mais miúdas, você tem que botar um valor realmente alto, porque elas têm uma vida curta, não é? E essas ferramentas que duram mais, como andaime, como betoneiras, você pode ter um valor mais relativo. Hoje está em volta de 10% do valor de compra do equipamento novo, né? E então, para justificar e ver se isso, se com esses valores você consegue montar a sua empresa. Você tem que pagar aluguel, contador, conta de água, luz, telefone, impostos, etc. e tal, né? E não é fácil. E depois de tudo isso, como é que o senhor enxerga, depois dessa crise, né? Principalmente eu e o Bruno, a gente falou bastante ontem sobre a renovação de frota, não chegamos a entrar muito nesse tema, né? Mas com todo esse aumento cambial, com toda essa questão da própria indústria, como é que a gente vai se comportar aí daqui para frente, como é que o senhor vê a renovação de frota no nosso mercado com esse aumento cambial e um pouco mais da experiência, até porque vocês, quando tinham planos Collor da vida, né, toda essa questão econômica, para a nossa geração é uma coisa mais... a gente vê a crise, né, mas uma pandemia desse jeito, acho que nem na época da inflação tinha alguma coisa assim, ou de repente lá era pior, porque eu não lembro dessa fase. Mas como é que funciona essa parte e como é que o senhor vê essa questão da renovação de frota junto agora, pós-pandemia, né? Eu acho que a questão da renovação de frota, ela é algo necessário e nós teremos que uma hora se confrontar com isso. Eu acho até que eu já dei uma palestra ano retrasado lá na FEICOM e eu falei isso, que as pessoas iriam ter que comprar equipamento e que ia faltar máquinas no mercado, porque, vamos dizer assim, as fábricas tinham parado, todo mundo parou de comprar, parou. Então, a situação estava muito crítica. E os equipamentos que o pessoal tinha, na média, aí, tem 4, 5 anos de uso. Vamos dizer assim, um rompedor, uma ferramenta elétrica, compactador, etc. Estão todos, né, numa situação muito ruim. Mas você veja, hoje, com o dólar aí na faixa de 5 e lá vai tralalá, né? Então, um compactador vai custar R$ 15.000, né? Então, uma locação de um compactador deveria estar custando hoje mais ou menos R$ 1.700, né? Eu vi você falando que o aluguel de uma plataforma é 3%, né? Que você até citou um exemplo, né? 3%, você vê assim, praticamente se você fizer um empréstimo no banco para comprar isso daí, você não consegue, porque o empréstimo do banco hoje é 1,75, entendeu? Daí bota mais o custo da sua operação, você não vira nada, né? Então, é muito complicado, né? As pessoas partir para esse ramo de locação sem realmente fazer as contas, né? E eu acho que o mercado hoje está perdendo muito porque as pessoas estão alugando, né? Acham que assim, é melhor eu alugar do que ficar parado, né? E na verdade ele está acabando com o seu ativo, né? E passado essa crise, lamentavelmente o Brasil vem de uma crise atrás do outra, né? As pessoas que
não tiverem um certo cuidado, não vão ter mais como renovar a frota, não, né? Até porque não é costume nosso, né? Mas não vão ter como comprar novos equipamentos para continuar no mercado. Eu acho que, assim, as empresas que têm equipamentos mais ou menos novos, né? Antigamente, você pegava um locador independente, aí o cara tinha 20 rompedores, né? Nessas crises aí, esse cara deve ter 6, 7, 8 rompedor. E desses, uns 3 ou 4 estão quebrados. Então, ele está trabalhando com uma, vamos dizer assim, no limite, né? Então, eu acho que isso daí é muito sério, é muito preocupante. E como que é a saída disso? Eu acho que ninguém tem a resposta pronta para isso daí. Mas a associação, a conversa com bons parceiros vai ajudar a gente a trabalhar junto com os nossos fornecedores, né? E esse pessoal que é nosso fornecedor também buscar uma maneira de nos ajudar, né? Para que a gente possa continuar, porque se não houverem mais locadores, se não houver gente comprando, não é? Também as fábricas fecham, né? Então eu acho que é uma via de mão dupla e eles precisam estar junto da gente, a gente só pode estar junto se estiver reunido, não é? E sozinho a gente não faz nada. Legal. Eu acho que a tendência do mercado de locação, não só o nosso mercado de construção na linha leve, é justamente as pessoas cada vez mais alugarem, né? Então, quando a gente fala da ALEC em termos de associação, e quando a gente compara com uma ARA, que é a American Rental Association, que quando você vai lá na feira, eles literalmente alugam de tudo. Então, quer dizer, numa feira de construção, tem escorregador de criança, tem fonte de chocolate, tem talher, tem copo, tem máquina de espuma. Então, quer dizer, a própria associação deles lá tem a parte de a questão de seguro, a universidade. Então, a gente sempre conversa, eu e o Bruno, a gente conversa bastante nisso, né? Como é que a gente pode se espelhar na associação americana para justamente trazer essa questão da segurança até para quem tem empresa, né? Então, tem uma pergunta até que foi feita aqui, deixa eu até localizar aqui, que é do Diego Rodrigues, que ele até perguntou que a gente tocou num ponto ótimo, treinamento, cursos, e se a ALEC tem algo em mente para profissionalizar a nossa equipe de vendas. E por incrível que pareça, a males que vem para bem, né? Essa questão da pandemia acabou trazendo para nós associados e eu na figura do presidente uma nova janela para poder bater um papo sobre os problemas que o mercado está enfrentando hoje em dia, né? Então, o brasileiro ele estava carente de um canal, de repente, que pudesse, inclusive, a gente brincou ontem, falou, um abraço lá para o pessoal de Sobral, para o pessoal de Roraima. Então, hoje a gente alcança locais nos confins do Brasil e todo mundo tem os mesmos problemas, né? Então, eu acho até interessante, a gente mencionou ontem, muita gente perguntou como é que eu faço para me associar, né? Nós temos o Márcio, que é o responsável da ALEC para fazer essa questão da inscrição. A Marô vai falar um pouco mais disso no final. Nós temos os valores aqui, só que a própria associação, a gente tem valores diferenciados para quem é empresa, microempresa, para quem é limitada, para quem é SA, inclusive para quem é fabricante. Então, nós fizemos ontem um agradecimento aí nominal aos fabricantes associados, inclusive tem novidade vindo, né? Então, até para responder a pergunta do Diego, sim, tem bastante novidade vindo. Nós fizemos uma reunião de diretoria hoje na parte da tarde, basicamente só falando disso, como é que a gente profissionaliza o setor. Existe uma demanda gigantesca por um curso de formação de locadores, e aí é uma questão mais técnica, né? Seria um curso, a gente ainda está elaborando, porque cada
segmentos, são muitos itens para a gente conseguir pontuar numa live de 1 hora ou em um curso de 1 semana, né? Então, nós também estamos estudando a possibilidade de fazer essas lives 1 vez por semana, 2 vezes por semana, para não ficar maçante para quem está assistindo. O conteúdo, inclusive, a gente está aprendendo ainda a mexer nessa questão de gravar e ficar para o YouTube ou para o Facebook, né? Então, nós mesmos aqui da associação, nós não tínhamos esse hábito de fazer reunião virtual. Inclusive, esse canal que nós temos hoje com quem está assistindo em casa é um canal que a gente fez agora um investimento. Então, esse webinar, ele custa para nós estarmos aqui batendo esse papo. Então, eu acho que tem muita coisa positiva que está vindo aí, que vai agregar muitos segmentos. Vocês podem até observar que nas lives que nós fizemos, pelo menos as que eu fiz, não tinha nem banner, a gente até arrumou um banner hoje aqui. Então, realmente, a gente está fazendo... a gente também está descobrindo, né? Porque essa interação que nós temos com o mercado está sendo bem legal, porque as pessoas têm tido dúvidas, as pessoas fazem perguntas no chat aqui, né? E eu acho que foi bem legal, inclusive, estar batendo esse papo ontem com o Bruno e hoje com o Expedito, porque são 2 gerações de profissionais brilhantes na área deles, no que eles atuam, e realmente a gente tem aprendido demais, né? Inclusive, até, se possível, para a gente estar finalizando, até porque o tempo é escasso, né? 1 hora aí, temos mais ou menos uns 10 minutos, até para o Expedito também falar um pouco até da NR18, né? As pessoas que estão em casa aí, foi a última norma que saiu aí do Ministério do Trabalho, né? Que são as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, né? Para quem não sabe, quem está em casa, o Ministério do Trabalho, através das normas regulamentadoras, eles têm toda essa parte de segurança do trabalho, que inclusive está suspensa por decreto presidencial até que a pandemia volte, né? Mas quando voltar, vai voltar com tudo, né? Então, tivemos algumas alterações aí, a questão da inclusão de orímetro em plataforma e tudo mais, e o Expedito, inclusive, estudou bastante o tema. Óbvio que em 10 minutos, 5 minutos, ele não vai conseguir falar sobre isso tudo, porque ele fez uma live só sobre isso, né? Mas eu acho que até para quem está buscando conhecimento e tem muitas dúvidas, né? O próprio Expedito agora pode falar um pouco dessa última novidade aí que veio do mercado, né? Com a própria experiência que ele tem. Na verdade, para quem não sabe, né, a CLT tem como complementação as normas regulamentadoras. Ela vem do Ministério do Trabalho. São 35 normas que englobam trabalho em altura, condições de meio ambiente na indústria da construção civil, que é a NR18, a NR12, que é construção de máquinas, né? E o que acontece quando eu estive aí presidente, eu peguei o boi pelo chifre aí na questão dos andaimes. A gente brigou bastante e segurou e participou e teve uma atuação muito grande na elaboração da norma naquela ocasião. Por exemplo, e depois nas normas técnicas de construção de betoneira. Então, é muito importante que a gente faça lobby, o lobby legítimo. O que é lobby legítimo? É a gente defender os interesses da categoria e não os interesses particulares do Alexandre, do Expedito, de quem qualquer que seja, não é? E, por exemplo, uma das coisas que vai impactar muito a gente agora, qualquer andaime, né, acima de 4 vezes a menor largura, então um andaime desse comum que a gente usa aí de 1,5 metro, né, acima de 6 metros, projeto de andaime. Então, então um engenheiro tem que projetar. As pessoas não têm projeto da casa, né, mas tem. Para reformar um andaime, tem que ter, por exemplo, a empresa. Você não pode
simplesmente cortar lá o seu andaime e soldar. Você tem que mandar para uma empresa que tem um engenheiro mecânico responsável que preencha um RT de que fez revisão nesse andaime, né? Então, assim, a coisa não para por aí, né? Como é que se diz assim? Container marítimo está proibido de utilizar. 2 anos não se usa mais container marítimo dentro dos canteiros de obra, né? Tá proibido. E está proibido lojas, que os negros fazem lojas, fazem um monte de coisa com container marítimo. E por que isso daí? Porque esses containers, né, eles têm prazo de vida útil e eles transportaram pesticidas, transportaram produtos radioativos, etc. E tal. Daí o cara chega lá, joga uma água dentro e acha que aquilo lá está descontaminado e pode usar, né? Então, um verdadeiro perigo isso daí, né? E assim por diante. Por exemplo, coisas que vão nos ajudar. Está dizendo assim, qualquer obra acima de 10 metros de altura, né, não pode, tem que ter um guincho de coluna, né, assim, tem que ter uma coisa mecânica para subir as coisas. Está proibido, terminante proibido, não existe mais andaime de madeira. Não, antes permitia até 3 metros, até 3 pavimentos. Hoje ficou proibido o andaime, não é, de madeira. E assim por diante, né? Como você falou aí da questão da plataforma, orímetro, né? A plataforma é um troço e cada, vamos dizer assim, cada fabricante tem que dar um curso. Às vezes eu fiz um curso de tesoura, mas a minha equipe não vai trabalhar com a plataforma articulada. Ele tem que fazer um curso de 8 horas lá de uma plataforma articulada para poder utilizar, não necessariamente porque ele sabe lidar com uma plataforma tesoura. Gruas, né? A grua são 120 horas de treinamento para o cara operar uma grua, né? E daí mais aulas práticas, mais 80 horas de aula prática. Então, assim, bastante rigoroso, né? Então, quando a gente não participa, e daí assim, mas o Alexandre é que é o presidente da LEC que tem que participar. Eu acho que, né, eu já fui presidente e sei que ouvia, o que eu ganho com isso? Cara, o que você ganha com isso? Quando você não participa, você deixa que os outros tomem decisão no seu lugar. Você acha que alguém vai defender o seu interesse? Não vai. Então fica bebendo cerveja no bar aí, fica reclamando na esquina, que você vai levar uma lomba atrás da outra. Na verdade, se a gente não tiver um segmento forte, né? E segmento forte significa empresas fortes, né? Se a LEC quisesse contratar um advogado, quisesse contratar um técnico para estar participando dessas reuniões, né, nós não teríamos dinheiro. Então, assim, precisa o pessoal entender que é importantíssimo estar trabalhando, não é? E junto também com os fabricantes, alertando os fabricantes, olha, por exemplo, o guincho, desses guinchos que a gente tem aí da CSM, ele é perfeito, da Menegote, da Trimáquina, são fantásticos, eles têm aquelas botoeiras. Agora, além de ter a botoeira que sobe e desce, tem que ter um botão de pânico na botoeira, entendeu? Tem muita gente que tem esses guinchos são perfeitos, porque na verdade, eles não dão choque na pessoa. Essa botoeira já é isolada, né? Mas tem que ter um botão de pânico. Então, todo mundo vai ter que fazer essa troca, né? Então, como que eu sei disso? Vamos dizer assim, você tem que saber. Já tem fabricante, por exemplo, que já fez. Já tem curso preparado para isso. Já tem, vamos dizer assim, as coisas, o kit para trocar, né? Então, isso é fácil hoje quando você tem por exemplo, uma plataforma em que a pessoa possa entrar lá e ter uma videoaula, né? Então, não dá para o locador hoje, né, não estar mais envolvido, né, nas mídias sociais, não usar um YouTube, não usar o Zoom, não usar uma plataforma de Hangout, né, e-mail, WhatsApp, essas coisas aí. Todo mundo tem que estar ligado. Eu sei que você e o Bruno já são de uma geração que é mais fácil, né? Eu, quando me formei, né, na faculdade, eu não tinha computador, era aqueles computadores de ficha perfurada, né? Então, né, imagina para nós o que foi a gente ter que se adequar, né? Quando eu comecei a Casa do Construtor,
né? A gente comprou um XTzão, né? Que tinha que enfiar um disco para dar um boot, não é? Mas a gente, desde o início, muito mais assistência do Altino, né? A gente sempre se preocupou em fazer um programa, um software, né? De gestão da loja. Hoje, os nossos franqueados, né? Conseguem administrar muito bem as lojas porque tem sempre uma gestão muito bem feita, né? Assim, então, e tem os números, né? A decisão daí a pessoa toma, né? Se faz ou se não faz, mas vamos dizer, tem embasamento para fazer, né? Embasamento técnico. Não, legal. Acho que é muito importante que as pessoas que até para a gente abrir um pouco para a Maru aí para fazer as perguntas, eu lembro de uma palestra que o senhor deu quando eu era bem novo aí, faz tanto tempo que, mas aquilo ficou na minha memória, que o senhor dizia, louco é o proprietário da locadora que confia no contador, né? E aquilo ficou na minha cabeça, assim, porque eu depois acabei de trabalhar na Deloitte, antes de trabalhar com meu pai na empresa, e aí eu brincava, eu falava, meu, tem um senhor amigo do meu pai que ele tem uma locadora lá que ele fala na palestra que ele é engenheiro, mas que contador não é para confiar no contador. Então, quer dizer, você tem que... e aquilo ficou comigo até hoje. Então, quer dizer, eu tenho um ótimo contador, mas nós tivemos, inclusive na experiências passadas na empresa lá, com o Forjaz e tudo, experiências terríveis, né? Então, eu acho que isso é uma das lições, inclusive, que fica, né? São aquelas... aquele toque, aquela consultoria de graça que vocês dão, né? Que você fala, pô, realmente o contador, ele... E uma das ideias até nós, da nova gestão, é quando a gente oferecer um curso ou algo profissionalizante para o mercado, que as pessoas vão ter que saber um pouquinho de contabilidade, um pouquinho de marketing. A gente mencionou mais cedo na reunião de diretoria como que as profissões, 10 anos atrás, quem você fala, você não diria hoje que, mas eu preciso contratar um gerente de mídias sociais. Você vai falar, mas, pô, 10 anos atrás, nem o que é isso? Eu me formei em 2007 lá, então assim, a gente até brinca, falou, hoje em dia, as grandes corporações, você tem lá um menininho ali de 20 e poucos anos, espinha na cara, e ele tá ali dominando o Instagram, o LinkedIn, aí entra junto no Facebook, e aí faz as programações. Então, nós aqui da associação também, até como forma de uma prestação de contas, até para quem é associado, e para quem ontem perguntou como se associar e quais são os planos, né? Nós temos aí bastante coisa para vir, muito trabalho pela frente, né? E aí eu vou deixar para a Maru abrir agora para fazer as perguntas, né? Se ela estiver me ouvindo aí. Estou. Então, vamos Tem lá. uma pergunta aqui do Marcelo Braco, da Manitou. Da Manitou. Marcelo, você falou para fazer para o Expedito, mas eu vou fazer para o Alexandre, porque isso foi falado, inclusive eu já venho falando com ele sobre isso, vou ter uma reunião com o fabricante para falar exatamente sobre isso amanhã, e na reunião de diretoria que a gente teve hoje, nós falamos sobre isso. Como um fabricante de máquinas associado da LEC, que tipo de cursos, além de operação e manutenção de máquinas, claro, poderíamos propor ao setor de locação de máquinas, Ali? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque aquela que a gente falou hoje. Exato, porque até 2 semanas atrás... A reunião que eu vou ter amanhã. Aquela velha pergunta, né? Começamos o ano aí com uma expectativa brutal de crescimento. PIB do Brasil, 2%, crescimento 3%. Paulo Guedes, a bola da vez, e aí acontece essa pandemia. Por um lado, a gente não imaginava o poder que eu, sendo honesto mesmo, não imaginava o poder que as redes sociais iriam ter agora, né, nesse momento de pandemia. Essa ferramenta Zoom, ela é uma ferramenta, realmente, ela é espetacular, as possibilidades são infinitas, né? Então,
inclusive respondendo a pergunta do Marcelo Braco, um grande abraço para ele, o principal foco nosso é treinamento. Então, um pouco antes da pandemia começar, a gente fez um primeiro evento do ano, que foi o Retrospectiva ARA. Eu e o Bruno Arena, junto com o Expedito, meu pai, a gente formou um grupo legal, fomos lá, não juntos, mas nos encontramos lá na ARA, né, que é a feira da American Rental Association. Todo ano a gente vai, eu principalmente vou lá buscar novidade e tudo mais. E quando a gente voltou para o Brasil, a gente fez uma apresentação na LEC, o conteúdo muito legal, e, se eu não me engano, no dia foram 30 e poucas pessoas, mas mais que isso não foi. Para vocês entenderem, a sede da LEC fica em São Paulo, no bairro da Barra Funda. É um bairro, para quem mora em São Paulo, eu que moro no Morumbi, é difícil para as pessoas irem, principalmente porque antes da pandemia, o São Paulo, o trânsito, é tudo muito complicado. E aí agora a gente tem essa nova ferramenta, a gente tem até uma sala de treinamento na LEC lá que a gente usa, uma sala pequena para dar esses cursos, mas eu mesmo, eu estou muito empolgado, a Marô está até mais empolgada do que eu com relação a isso, porque quando eu entrei como presidente em janeiro, a gente tinha muitas ideias, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e nada saía do papel, mas não porque a gente não queria, mas porque a gente tem que fazer reunião de diretoria, uma coisa mais burocrática. Conseguimos a muito custo fazer a primeira reunião de diretoria, foram lá quase que toda a diretoria da LEC foi eleita, só que é difícil, então, porque vem gente de São José dos Campos, vem gente que vem de outras cidades, vem o próprio Bruno, vem lá de Rio Claro. Então eu acho que a gente vai ter treinamento. Eu mesmo tinha, um pouco antes de começar isso, estava tentando ver treinamentos, porque existem treinamentos e treinamentos, né? Então, a gente pega até o exemplo de alguns fabricantes, parceiros nossos, que estão fazendo lives técnicas na web todo dia, mas focados no segmento deles, né? Então, no caso da própria LEC, ontem eu até estendi o convite para os fabricantes que são associados, né, para que eles também tragam ideias, né, do que eles podem trazer para a associação. Porque o que a gente está oferecendo para os fabricantes, e para deixar até bem claro aqui, não é para eles virem aqui vender o jabá deles no sentido, eu vim aqui falar da história, não, é inclusive trazer o que eles têm, porque a maioria dos fabricantes tem, inclusive, muito mais recursos que nós, isso é sabido. Então, um treinamento diferenciado para algum tipo de equipamento ou alguma coisa relacionada a vendas, locação. Então, nem eu sei, mas a gente sabe que vai ter muita coisa, né? Já tem aí o que a gente já até nomeou, né? 2 nomes, né? Que seria os seminários técnicos da LEC, e isso a gente já falou até na reunião que a gente teve de diretoria mais cedo. Seminários técnicos, treinamento, não só focados na área de manutenção, porque a LEC sempre foi conhecida nisso, dá treinamento para o pessoal, linha de frente, operadores de máquina, operadores de locadora. Só que falta um pouco de um treinamento mais gerencial, uma coisa mais voltada para quem é dono de locadora, mas também para quem tem aí 10 filiais, 2 filiais, 3 filiais, e precisa de ter gente confiável para poder tocar o negócio junto. E como o próprio Reinaldo mencionou na semana passada, a gente não tem hoje um curso que faça isso, mas estamos aí focados nisso, em tentar, pelo menos, não resolver o problema, mas conseguir sanar uma parte dessas dúvidas que os locadores têm. E é importante para quem está assistindo, né, que vocês se filiem, né? Quem está assistindo esse vídeo e tem as dúvidas, né, de entrar em contato com a gente através do imprensa@lec.org.br, e aí a gente manda para vocês a carta do que vocês ganham, do que vocês têm como beneficiários da LEC, né? A gente tem algumas novidades aí para vir em termos de benefício, mas também não pode falar porque ainda não tem nada fechado. Mas a ideia é isso, né? Como disse
o antigo ministro da Saúde aí aqui é trabalho, 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 né? Então a gente está focado nisso, inclusive trabalhando até mais do que se não tivesse pandemia, né? Então acho que eu e a Marô aí a gente tá aí pelo menos 3 finais de semana seguidos trabalhando pesado nessa parte do marketing, a criação do Instagram da Alec, que foi muito importante, uma maneira da gente conseguir se comunicar aí com as pessoas de uma maneira mais rápida, né? Porque hoje tudo é muito rápido, então acho que até quando o meu pai, o Expedito, todo mundo começou isso aí, a gente fazia um site de empresa, demorava 5 anos para depois ir lá e refazia, então hoje tá tudo muito rápido, né? Então eu acho que aquele velho ditado, né? A gente não pode dormir no ponto, né? Então quem dormir no ponto hoje está morto para o mercado, né? Então eu mencionei inclusive isso com o Bruno ontem. Não basta só fazer o arroz com feijão, tá, pessoal? Então acho que fica essa reflexão aí para vocês que estão em casa, porque quem quer ser empresário no Brasil para fazer o mínimo está morto. Já está morto antes de começar, porque todo mundo quando começou aqui era o marketing, o vendas, é o financeiro, é o manutenção. E não desmerecendo, óbvio, os grandes entregadores que já passaram na Formec, nas empresas que eu já trabalhei, que é o pessoal linha de frente, todo mundo ali, cada um depende um do outro, né? Por isso que tem o tal do organograma e por isso que as pessoas, cada um ali tem sua função. Só que quando a organização é maior, é mais fácil, né? Agora, quando geralmente as locadoras, como nós, somos pequenas locadoras, geralmente todo mundo ali tem que fazer o trabalho por 2, ou 3, ou 4, né? Então, acho que essa que fica aí fica a lição aí para a gente poder ter daqui para frente. Só fazer um complemento. Marcelo, você falou gestão de caixa. É isso, a gente tem que pensar, sair um pouco da caixinha. É exatamente isso, não é pensar só em treinamento técnico, né? Então, plataforma. A questão técnica é, no mínimo, desculpa falar, mas é no mínimo obrigação o fabricante dá para o pessoal técnico da locadora. Mas se os fabricantes querem, e acho que querem, que a equipe comercial da locadora venda bem, né, alugue bem, ela precisa capacitar essa equipe comercial. E é uma reivindicação, é uma demanda cada vez maior das locadoras que a equipe comercial dela seja capacitada, formada. É uma demanda das locadoras do Oiapoque ao Chuí. E a gente precisa disso. Então, se os fabricantes patrocinarem um curso desse, EAD, um curso como a gente está fazendo aqui, um webinar, vocês vão ajudar muito as locadoras. Muito. Então, isso é uma coisa que fabricante pode fazer. Fabricante associado da LEC pode colaborar e muito com isso. Vamos lá para outra pergunta. Roberto Bento, da Bento Solo Locadora. Senhor Expedito, quando você olha o mercado, desde quando começou, em 1900 e bolinha, comparando o que temos hoje, como você avalia o desenvolvimento do mercado relacionado aos novos locadores que entraram? Entendimento do mercado, formação de preços e também comparado ao mercado americano e europeu. Estamos muito distantes? Bom, vou responder essa pergunta, mas eu quero voltar um pouquinho no que o Alexandre falou. O Alexandre disse assim, que contador, né, que a gente não deve confiar muito em contador. Na verdade, assim, vocês imaginam que o que saiu de leis, de portaria, só esses dias aí, né? Coitado do contador fica maluco, né? E se assim, ele faz a nossa contabilidade, faz a contabilidade da papelaria, faz do açougue, imagina, ele fica doido. Então, um empreendedor, um empresário que se preza, ele tem que buscar as informações e não pode delegar. Ele tem que ser aquilo que o Alexandre estava acabando de falar. Ele tem que ser do marketing, ele tem que ser advogado, ele tem que ser contador, ele tem que ser técnico, ele tem que entender de normas de segurança. Quem não entende de norma de segurança está ferrado, entendeu? Porque está fazendo coisa às escuras, né?
Com relação agora às locadoras novas, aí, com relação às antigas, eu acho que o mercado melhorou para melhor, porque assim, existem hoje mais locadoras e o conceito, assim, quando a gente trabalhava no início, né, você tinha que explicar o que era a locação de equipamento. As pessoas não sabiam. Até a assessora da LEC, outro dia, não sabia que podia alugar, por exemplo, uma cortadeira de grama. Não é? Só Então, porque eu liguei para perguntar. Tá isso. jogando Então, assim, sujo. então, assim, mas eu estou dizendo que até as pessoas que estão próximas da gente, às vezes não sabem, né, que pode alugar essas coisas. Aquilo que o Alexandre falou, né? Tem empresas especializadas nos Estados Unidos que aluga pipoqueira, aluga negócio de chocolate, aluga tenda, aluga sofá, aluga garfo, faca. Então, dá para se alugar tudo isso. Agora, importante é que as pessoas, vamos dizer, sejam profissionais. Eu não gostaria de alugar um garfo, um prato, né, onde o cara está saindo com uma betoneira totalmente suja, enferrujada, né? Então daí você fala, ó, o prato está saindo também do mesmo jeito, né? Sequer foi lavado, sequer foi. Então assim, o cuidado que cada um tem que ter, né? A diferença que a gente vê é que no mercado americano existe a tal, além da renovação de frota, que é uma coisa importante, que é a cada 2 anos, mais ou menos, eles trocam e eles conseguem vender, às vezes, o equipamento por 50%. Então, veja bem, é 50% do valor. E só para se ter uma ideia, nos Estados Unidos, um rompedor de 30 quilos, ele custa mais ou menos $1.300 dessa faixa, né? E eles alugam lá por $600, $700, né? Assim, é um valor absoluto. Vamos dizer assim, em 2 meses ele paga um rompedor, né? Aqui no Brasil, esse mesmo rompedor custa $2.000, né? Então, não custa 1.000, custa 2 vezes, né? E a gente aluga, né, por 700, né? E daí, né, converte isso morro abaixo para você ver, né? Então a gente fica muito defasado, né? Então, com relação às novas locadoras, eu acho que elas aproveitam, elas estão bebendo uma água que outras pessoas já fizeram no mercado. Então, está muito mais fácil de você fazer. Porém, está muito mais competitivo porque tem muito mais gente também intervindo nesse mercado, né? Então, o mercado, tanto americano como o mercado europeu, são mercados mais focados assim, nas grandes locadoras, e a não ser essa parte de festa que é feita para as pessoas comuns, que chama o B2C, né? Que é assim, que era o business para o consumidor, para o customer, né? Que é por isso essa a locação para o consumidor, para o cliente final. Então, só essas coisas pequenas. Mas as máquinas de comum que a gente tem aqui, que são linha amarela, plataforma e etc. e tal, né? Essas daí são diretamente para o B2B, que é assim, para o business para business, negócio para negócio, né? De locadora para construtora. Então, eles têm isso muito forte lá e com valores realmente muito importantes. E o que eu vi lá também, que chamou muita atenção, é que as empresas, é igual ao automóvel aqui, você compra uma máquina e você conta com a revisão, né, da garantia de fábrica. Eu visitei uma coisa da Sansbells que mexe somente com máquinas de lavagem de piso, máquinas gigantes, assim, máquinas do tamanho de um automóvel para limpar pisos de shopping center, de grandes construções, né? E daí estava a empresa fazendo a manutenção dentro da própria empresa lá para arrumar as máquinas, né? Quer dizer assim, então, o gasto de manutenção é mínimo, não tem. Então, só troca filtro de ar, essas coisas, óleo, é igual automóvel novo, né? Você não tem esse gasto com o mecânico, né? Isso ajuda bem, faz com que
o item hoje no Brasil mais caro que as locadoras têm é a mão de obra. A mão de obra é o que mais pesa nas locadoras do nosso tipo. Então, você ter uma mão de obra reduzida, né? Você não precisar de ter 2, 3 mecânicos, ajuda bem nessa questão aí, né? E ajuda também na hora de você entregar uma máquina. Você está sempre entregando uma máquina com um aspecto de nova. Isso é muito importante. Não sei se respondi. Bom, temos outra aqui. Vamos lá. Eu tentei falar com ele, mas ele não respondeu, porque eu queria saber de onde qual é o nome da locadora e de onde é. Vamos lá. O Leandro Moraes. O que vocês acham da divisão de foco? Isso é, trabalhar com a mesma equipe, locação, venda de equipamentos novos e assistência técnica a terceiros. Vocês acham que essa divisão de foco pode atrapalhar o foco principal, que seria a locação? Olha, pode falar. Essa pergunta é a pergunta na década de 90, quando a gente abriu a empresa, meu pai abriu a empresa, no caso a Formec Equipamentos. Essa resposta vai bem de encontro a isso, né? A gente era uma locadora, principalmente focada na questão de bombas, saneamento básico, bombas de grandes volumes, né? Acima de 30 cavalos, por aí vai. E, por coincidência, logo depois que meu pai saiu da Dinapac, né, na época, ele virou representante comercial da Menegotti. Então, ele vendia betoneira, ele alugava a bomba, prestava manutenção. Então, assim, dá para fazer? Dá. Mas você tem que ter hoje, ainda mais, já era complicado naquela época, hoje, conforme o próprio Expedito falou, é difícil. Você tem que ter, o seu centro de custo tem que ser muito bem elaborado, porque mão de obra, máquina não falta no trabalho, máquina não manda atestado. Então, quer dizer, você ter mão de obra prestadora de serviço, hoje em dia, você achar um bom profissional que já venha do mercado, que você não tenha que treinar, é muito, muito, muito difícil. Então, assim, a gente trabalha num país que a maioria das pessoas não tem segundo grau completo. Então, quer dizer, você pegar um cara que tenha vontade de aprender, que tenha vontade de trabalhar, se você achar, fica com ele, porque realmente eu acho que assim, o pior problema, e é uma das grandes bandeiras nossas da associação, é a questão da mão de obra, né? Você tem que treinar, treinar, treinar. E mesmo assim, ainda corre o risco de, como já aconteceu diversas vezes, né? Até respondendo, depois passando para o Expedito, eu já cansei de treinar vendedor e técnico e depois de 2 anos não dá certo. E aí começa tudo de novo. Então, como é que fala? É uma história sem fim, né? Então, tem que tomar muito cuidado, tem que ter... tem casos aí que a gente está vendo, tinha muita, na época das grandes construtoras, antes de dar aquele rolo todo da Lava Jato, tinha muita construtora que tinha gente lá que trabalhava 30, 40, 50 anos, primeira, segunda, terceira geração. Nas locadoras é mais difícil, mas existem casos, sim, de gente que trabalha aí que já chegou a trabalhar em empresas lá durante quase 20 anos e se aposentar na empresa, né? Mas está cada vez mais difícil. Então, acho que dá para fazer, né, respondendo, mas eu te digo que vender equipamento, ainda mais hoje, sendo que na década de 90 a gente tinha loja, queria vender máquina, queria vender betoneira, mas aí começou a brigar com os grandes retails, ia lá, eu comprava betoneira da fábrica, mas aí ia na Leroy Merlin lá, nas outras tinha lá também. Então, eu acho que assim, locador hoje está mais focado na prestação de serviço, que isso é uma grande lição, que o próprio Expedito agora falou, é o atendimento. Qual que é a principal diferenciação? Ah, mas o meu preço é mais caro. Atendimento. Quando o seu equipamento estiver quando a construtora alugar o equipamento do outro e quebrar e ele não conseguir resolver o problema, ele vai lembrar de você.
Porque você, pô, meu atendimento é melhor, a minha máquina é melhor, eu tomo mais cuidado, eu faço uma manutenção melhor, eu tenho um centro de custos mais bem estruturado. Então, assim, preço não é tudo, tá? Conforme o próprio Expedito falou, tem muita gente que vai na do preço, mas depois se arrepende, né? Porque o barato sai caro, e sai muito caro. Inclusive, a gente tem, inclusive, que brigar com empresas que compram máquina roubada, do descaminho. Então, assim, não é fácil, tá? Então, acho que o importante é manter o foco para justamente não ter esse tipo de surpresa desagradável, né? Inclusive porque, até para cair um pouco na seara da semana passada, a questão tributária de quem vende equipamento é completamente diferente de quem tem locadora, tá? Então, assim, paga-se muito mais, você está faturando lá 300, 200, 500 mil vendendo máquina, achando que está ganhando uma puta de uma grana e, na verdade, você está pagando para trabalhar. Você está trocando figurinha, porque você compra equipamento, bota a tua margem, e essas margens, na verdade, elas estão cada vez menores, né? Então, é algo a se pensar, né? Então, para tomar cuidado aí, porque uma decisão dessa aí, sua estrutura fica inchada e às vezes você não consegue atender todo mundo. Bom, vamos lá. Tem uma pergunta do Tassiano, Casa do Construtor. Na questão tributária, há alguma discussão no Congresso que poderá nos afetar? Vocês sabem? Olha, tem muita coisa lá no Congresso. O pessoal está querendo a qualquer instante voltar essa questão do ISS. Mas a gente tem sido salvado pelo gongo. A cada instante, né, assim, tem ocorrido alguma coisa e essa questão acaba sendo passada de lado. Mas eu diria assim, a coisa mais grave que está lá são essas propostas para mexer com o ISS. Imagina as prefeituras sem grana, como é que estão atrás de querer receber esse dinheiro aí do ISS das locadoras, né? Então, eu acho que esse é o maior perigo que a gente tem hoje, né? Mas a gente tem sido salvo pelo gongo, né? Várias vezes acontece, que nem agora o coronavírus salvou a gente, né? Que todas essas discussões param, né? Reforma tributária que estava lá, com o Raul, estava quase pronta a proposta, ele não foi reeleito, e aí a proposta dele foi para fundo da gaveta. Então, o nosso santo é forte. O Ulisses, eu acho que o Ulisses é da Casa do Construtor, não sei se é o mesmo Ulisses. Eu conheço, mas aqui ele não está falando se é Casa do Construtor ou não. Ele comenta aqui que o fabricante, ele não é uma pergunta, ele está falando, o fabricante não faz nem vídeo de demonstração de produtos. Tem alguns que não fazem mesmo, mas eu assisti uma palestra na ALEC de um fabricante eu não sei, eu estou pedindo para o Márcio para saber se só tem esse tipo de fabricante desse equipamento na ALEC para não causar nenhum constrangimento. E essa palestra foi extremamente interessante, porque ele não fez uma autopromoção do equipamento. Ele deu informações extremamente úteis, que se as locadoras forem bem, inteligentes são, mas se forem bem perspicazes, elas aproveitam essas informações e esse conteúdo e passam para os clientes, que são informações úteis para os clientes. Vai facilitar uma barbaridade a vida dos clientes, das construtoras, dos empreiteiros. Eu vivo falando isso nos materiais que eu faço para as locadoras, orientando como usar essas informações no seu post, nos seus posts do Face, no seu Instagram, nos seus e-books para mandar para os seus clientes, no relacionamento, estabeleça um relacionamento com os seus clientes. Esse associado está aqui no chat, no webinar. E o material dele é riquíssimo. Não é vídeo, é um material que está à disposição de todo mundo. Ele distribuiu.
para os clientes dele, para as locadoras que ele vende o produto. É um material riquíssimo, não é vídeo. E pode ser usado. Qual a locadora que está usando? Então, assim, quando a gente soltar a carta para todos os nossos associados, fabricantes e prestadores de serviço, oferecendo a webinar da LEC para fazer, certamente esse associado vai aproveitar este conteúdo para oferecer para os associados. Porque lá, no dia que ele fez esse evento na LEC, ele atingiu quanto? 30 pessoas, que é a capacidade da sala. Aqui, ele vai ter as locadoras do Oiapoque ao Chuí. Ele vai poder levar esse conteúdo rico para locadoras do Brasil inteiro. Eu acho que... Pode falar. Eu não vou poder falar, infelizmente eu não vou poder falar o eu nome acho dele, que... porque tem mais um que fabrica o produto dele, mas ele sabe quem ele é. Acho que tá mais do que claro que isso aí veio para ficar. Então, assim, quem não aproveitar essa chance, acho que vai dormir no ponto, né? Então, acho que é importante... a LEC sempre teve um nome forte, sempre teve um nome, mais importante, um nome... a gente sempre foi muito profissional, então, assim... Não tem... a gente demorou anos para construir isso tudo e eu acho que agora está na hora de mostrar até para o mercado que a gente tem realmente capacidade de poder sanar essas dúvidas, né? E agradecer novamente aí o pessoal que está assistindo. Tem Já mais estamos uma quase pergunta, tá? Tá bom. Ele tem uma pergunta aqui. Qual seria o caminho para iniciar uma mudança nessa realidade? Espera aí. Tem lá em cima, eu quero ver o contexto da coisa. Difícil encontrar alguma locadora com planejamento de renovação de frota em andaimes, manutenção e avaliação de tempo de uso. Qual seria o caminho para iniciar uma mudança nesta realidade? Essa pergunta é do Fábio Rufino, da Forte Equipe. Treinamento. Acho que a gente precisa mudar a mentalidade das pessoas que não tem ninguém ali para... Porque eu fui muito cobrado quando começou a dar esse problema. O que a LEC está fazendo por nós? E aí é o que eu pergunto, o que a LEC pode fazer por vocês, mas o que vocês também podem fazer pela associação? Porque a gente, sem associado, a gente não é nada. Entendeu? Então, eu bato novamente nessa tecla, não é caro, custa muito pouco. Então, assim, venham, se associem, tem vantagens, tem desconto no Ituran, a gente está fechando parceria aí com o banco para ter desconto em boleto. Então, quer dizer, tem muita novidade vindo, já tem muita gente interessada, tá? E eu acho que é importante focar nisso. Sem treinamento, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Tá? Então, principalmente o Ulisses nessa fala questão. ótimo. O Ulisses fala, a primeira coisa é deixar de alugar R$9 por mês a peça do andaime. Mas é isso aí. Exato. Você sabe que quando eu comecei a alugar andaime, cada peça de andaime custava R$17. Então, para você ter 1 metro, você gastaria R$34. E a gente alugava R$7 o mês. Ou seja, 20% do valor da locação. Não é? Então, bons tempos foram esses, né, em que a gente conseguia 20%. Hoje, eu acho que uma peça de andaime deve estar custando uns R$100, 2 peças, R$200. Então, né, se a gente fosse alugar por 20% do valor, nós estaríamos alugando a R$40 por mês. Né? Então, gente, se a gente não começa a colocar esses assuntos, vamos dizer assim, e começar a discutir realmente, né, a gente vai ficar sempre para trás, vai deixar o preço a R$9, como o Ulisses disse aí, né? Então, a gente tem que recuperar. Você lembra que eu disse lá que o ideal era a gente cobrar 30%. Poxa, mas eu não consigo cobrar 30%, não consigo cobrar 20%. Gente, mas menos que 10% não dá para cobrar. Você entendeu? Então, se uma peça de andaime, cada peça custa R$100, R$200, a gente devia estar alugando a R$20 um metro de andaime. Então, é uma coisa para a gente pensar e trocar ideia. E a gente não faz isso sozinho.
entendeu? Nunca. Nunca. Tem que estar junto. Gente, eu vou soltar uma pesquisinha rápida aqui para a gente, porque nós estamos elaborando mais webinar, na semana que vem já vai ter um sobre jurídico, mas eu vou soltar aqui para vocês escolherem, marcarem quais os temas que interessam. Se vocês puderem responder, são 15 segundos, tá bom? Eu vou soltar aqui, só um minutinho, por favor. Salvar. Tá. Editar a webinar, papapá. Enquete. Editar. Tá, e como é que manda? Essa é a primeira vez que a gente está fazendo, tá? Não fiquem bravos, por favor. Maru, só lembrando mais uma coisa aí, que pode nos ajudar. Eu lembro no início, a gente fez muito contato com, por exemplo, o pessoal do SESCOM, né, que é os contabilistas, para dar uma palestra sobre a questão de contabilidade. Hoje, por exemplo, o que está muito na moda é dizer assim, ó, até o Marcelo falou aí, é a questão de segure o seu caixa, né? O que é isso? A maioria das pessoas não sabe fazer um planejamento de fluxo de caixa. Eu não tenho vergonha de dizer para você que quando eu comecei também eu fazia no papel de pão, né? Hoje o nosso sistema acaba fazendo esse fluxo de caixa para frente aí, né? Mas é muito importante as pessoas terem noção disso daí. Então, o SESCOM pode nos ajudar. Na questão do ISS, a gente trouxe alguns advogados para dar palestra sobre essa questão de ISS, essas coisas assim. Mesma coisa com essa questão de normas, né? Trouxemos lá o Antônio Pereira, o Gianfranco Pamperon, para dar palestras, né? E a gente se atualizar. As pessoas têm que se atualizar, têm que entender esse assunto. Não dá para passar em branco, entendeu? Tá. Tá a pesquisa aqui já. Então, marca. O que for interessante, a gente... Ai, eu tô amando o Zoom. Eu tô tão feliz com o Zoom. Eu vou perder o marido, mas eu tô tão feliz. Eu tô tão feliz. Cuidado que marido anda em falta, hein? Marido olha, tá em falta, mas o Zoom tava tão em falta na minha vida. Olha que delícia. Capacitação de equipe de vendas, esmagadoramente. Viu? Eu vou fazer aquilo que eu detestava que minha mãe falava. Eu te disse, eu te disse. Agora, olha a devolução de equipamentos com avarias. Olha a capacitação da equipe de vendas, Ale. A questão da devolução de equipamentos com avarias é um dos grandes problemas que nós temos, né? Porque eu levo isso muito para o lado da betoneira, o exemplo da betoneira, né? E eu, quando comecei a alugar plataforma, até um exemplo engraçado, que a primeira plataforma elevatória que eu aluguei foi para uma obra no Ceasa, e o cara bateu massa em cima da plataforma. Então, assim, eu levo isso eu falo isso em palestra até, eu falo, pessoal, betoneira é betoneira, plataforma é plataforma, mas é complicado, entendeu? É complicado. Agora, poderíamos também pedir aqui para eles falarem outros temas, né? Sim, porque aqui sim, a gente, se vocês tiverem outros temas que interessem, escrevam aqui no chat. Isso aqui, sugestão, mas escrevam no chat outros temas que para vocês interessem. A gente vai atrás. Capacitação técnica, manutenção de equipamentos. Vamos lá, deixa eu escrever aqui. Uma das ideias que a gente tinha, até para quem está vendo, era a gente separar o treinamento, os seminários técnicos por segmento, né? Então, isso a gente já tinha falado há um tempo atrás, mais ou menos uns 2 meses atrás, eu não sei se cheguei a falar com você ou com o Bruno, que era para segmentar, a gente queria fazer o mês da betoneira, o mês do compactador, o mês do andaime, o mês do whatever. Então,
para focar o treinamento de vendas justamente segmentado. Então, a gente pegar um cara fera aí de compactador de percussão, vamos fazer só isso. Um cara bom de vibrador de concreto, a mesma coisa. Então, o caminho é esse. O que eles podem também ter dúvida realmente seria sobre essa questão, que é como vender equipe de vendas de locadora, né? Então, um vendedor de locação, né? O que ele precisa saber? Então, acho que isso também é muito importante. Aqui, Ale, ele avise o rental, fala aqui, composição de preços dia, semana, quinzena e mês. Isso não tem nada a ver com formação de preço? Tem, é o que a gente conversou ontem, é o que eu conversei com o Bruno ontem. Isso aí é muito complicado, porque cada segmento é um segmento. Então, vamos dizer que a composição de preço por dia, semana, quinzena e mês, ela é praticamente regionalizada, porque o que acontece? No interior do Brasil, quando o pessoal vai alugar um equipamento, geralmente ele pega por diária. E em São Paulo, quem atende obras de infraestrutura, por exemplo, já tem que dar o teu valor mais baixo, porque vai fechar mensal, medição. Então, a gente conversou isso ontem. O que você quer alugar? Você quer alugar uma ferramenta elétrica por dia, que você vai pagar aí um valor X e vai alugar por Y, mas o equipamento ele não vai ser tão usado, né? Porque você aluga menos tempo, o equipamento quebra menos. Se você faz contrato de longo prazo, contrato de mês, contrato anual, com indústria, com loja, o teu equipamento ele vai ser moído, mas você tem aquela segurança de repente, ter um valorzinho ali que cai todo mês. Então, cada caso é um caso. Composição de preço dia, semana, quinzena e mês varia, inclusive por região. Então, nisso o Expedito tem muito mais experiência do que eu. Pode estar até ajudando aí a resposta do Visil. Tá. Na verdade, você veja que essas questões são muito importantes. O mercado americano, principalmente na questão de plataformas e máquinas maiores, aluga por 28 dias e não por 30 dias. Então, o prazo lá, o que regra é a semana, né? Diferente nosso aqui, que é mês. Imagina 12 meses, né? Cada mês você tem 2 dias a mais, você tem no final do ano 24 dias, quase que um mês completo. Então, mesmo você deixando o mesmo valor que está na locação e você fazendo locação em vez de 30 dias, período de 28, você consegue um aumento de 8% na sua locação sem mexer no valor. Você veja como isso daí são questões importantes que a gente tem que estar discutindo, né? Que às vezes o pessoal fala, entendeu? Era só, em vez de fazer isso, fazer os contratos de 28 em 28 dias, você teria 24 dias a mais no final do ano, né? E você teria 8% a mais no valor da locação, sem mexer no preço, né? Só com essa jogadinha aí, né? Agora, no mercado brasileiro, infelizmente é difícil a gente fazer isso daí. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer o lobby, tem que sentar, conversar e passar a ser norma. Beleza. Entendeu? Tem uma pergunta só para a gente encerrar, do Leandro. Nos casos de equipamentos que ficam muito abaixo do esperado, os preços de locação ficam muito abaixo do esperado, os preços de locação, seria recomendado deixar de trabalhar com esses equipamentos, pelo menos nesse momento, e trabalhar com aqueles mais interessantes no momento? O conselho que eu dou é você ter poucos desses equipamentos, não investir muito nessa linha e procurar, quando for fazer a locação, às vezes é um cliente seu que é muito importante, para você dizer que não tem, então eu tenho, mas o valor não é esse valor bacia das almas, entendeu? Tem que ser um valorzinho um pouco melhor, né? Então, pelo menos que pague os custos, né? Hoje, um dos equipamentos que está nessa faixa, assim, no limiar assim, dos preços difíceis, é compactador. Um compactador hoje teria que estar sendo alugado por mais de R$ 1.400, entendeu? E tem gente alugando a 450 o mês. Quer dizer, como é que faz isso? Não faz, não fecha. Com certeza o cara está tomando prejuízo. Então, um compactador, fazendo uma análise de custo, né, e o tempo de vida útil, ele deve estar custando mais ou menos nessa faixa de R$ 1.400 mês.
Fazendo até um paralelo com o mercado de plataformas também, isso acontece muito em São Paulo, é sazonal, né? Então, tem dias que o pessoal está alugando plataforma aí, anos atrás, a R$ 800 por mês, e hoje em dia o valor já está muito mais nivelado, né? Então, hoje você está aí, aluga numa faixa de 2.400, 2.300, uma tesoura, mas é complicado, tem que tomar cuidado, porque preço é um negócio complicado mesmo. Expedito, a última pergunta, vai, a última das moicanas. O Flávio da Alfamax está perguntando se você acha que o segmento de locação pós-pandemia, o mercado vai voltar aquecido ou vai demorar a voltar ao patamar que estávamos antes da pandemia? Olha, Mas o segmento estava mais aquecido antes da pandemia. Estava. Nós vimos esse ano passado, esse ano, com um crescimento de 24%, né? 24 em cima de 24, então dá 50%. A gente estava crescendo bem e estávamos esperançosos nesse ano aí, né? Mas eu acredito que a gente vai voltar a números de 2018, 19, quem tiver bem, né? Porque quem não tiver bem vai perder 50% do seu faturamento. E a retomada, eu não acredito que seja para nós aí, a maioria das pessoas, que não seja muito rápida, né? Mas vai ser boa para quem estiver bem posicionado. Por isso é importante, né? Sebo nas canelas. A pessoa tem que ter foco, tem que manter suas máquinas em dia, tem que atender bem cliente, tem que estar atento aos novos canais de comunicação com o cliente, né? E foco no cliente, que daí com máquinas boas e foco no cliente, o mercado pode estar ruim, mas você vai sair melhor que os outros, né? Algumas pessoas irão fazer sucesso. Isso aí. Então tá Beleza, bom, pessoal. Obrigado. Obrigado aí ao seu Expedito pela presença, doar o tempo dele aí para a gente poder bater esse papo e para todo mundo aí que assistiu, ficou até mais tarde e, como sempre, muito obrigado, boa noite e a Marô vai finalizar aí para a gente e muito obrigado, pessoal. Tchau, Semana tchau. que vem, na terça-feira, nós teremos uma palestra com a doutora Mônica Zambolini sobre contrato, que é tema polêmico, como sempre. Contrato na área de locação não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, mas é uma coisa necessária, é o mal necessário. E fazer ele direito é mais necessário ainda. E a doutora Mônica, ela é da área de locação, ela tem 6 locadoras e é advogada especialista em locação. Então, se tem alguém que sabe tudo sobre isso, é ela. E a diretora jurídica da LEC. Sem falar que ela é diretora jurídica da LEC. A LEC não brinca em serviço. Olha quem ela escolheu. A terceira pessoa que está trabalhando mais na associação de final de semana, além de mim. Pois é. A LEC não é boba nem nada. Olha quem ela escolheu para diretora jurídica da LEC. Né? Isso então, aí. terça-feira, amanhã a gente solta o comunicado com o link para o webinar do contrato de locação. Boa noite a todos. Muito obrigada. E até semana que vem. Grande abraço. Tá. Boa noite, pessoal. Boa tchau, noite. tchau. Tchau.